podem entrar em contato com a gente, tá todo mundo em casa. Vai chamar Caroline Espínola, que é a nossa próxima palestrante. Oi, Carol, bem-vinda. Olá, bem-vinda, obrigada. Boa tarde, gente. Médica psiquiatra no Hospital Luiz Pernambucano, mestranda em Engenharia Biomédica da UFPE, na área de computação biomédica. Estuda modelos computacionais inteligentes que podem auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais. E, para isso, está desenvolvendo uma ferramenta utilizando aprendizagem de máquina para o reconhecimento de padrões e classificação de transtornos mentais baseada na análise de atributos acústicos da fala. Menina, arrasou. Apenas. Eu quero o quê? Eu quero tudo. Já resumi muito bem. Certo. Ok, vamos lá. Obrigada pela apresentação, Ana Cecília. Para mim é um prazer estar aqui como palestrante, né? Mas como médica no evento de Data Science. É muito gratificante para mim poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho que eu tenho desenvolvido no mestrado com vocês. Bem, o título é bastante grande, né? E ele já é bem autoexplicativo, né? Vou propor o uso de modelos computacionais, né? Baseados em aprendizado de máquina, isso para conseguir a detecção de transtornos mentais, né? A ferramenta utilizada vai ser a voz. Nós vamos analisar. Vamos lá. Então, né? Agora com o título aparecendo na tela fica mais fácil, mas vou propor justamente isso. Na verdade, é o objetivo do mestrado, a gente tentar identificar os transtornos mentais utilizando a voz com classificadores de machine learning. Antes de mais nada, eu vou me apresentar, né? Quem sou eu? Então, para quem não consegue me ver, eu estou utilizando a blusa preta, o colar azul turquesa, óculos, né, de acetato, de cor vinho, usando headphones, né, roxo, né, o esmalte das unhas também são roxos, e meu cabelo, ele é liso e castanho. Minha descrição profissional, eu sou médica, né, como já foi adiantado, eu sou graduada em medicina pela UPE, fiz residência médica em psiquiatria pela Secretaria Estadual de Saúde do SUS, aqui de Pernambuco também. Atuo desde 2015 como plantonista no Serviço de Emergências Psiquiátricas de um hospital psiquiátrico aqui do Recife, o Hospital Ulisses Pernambucano, e faço mestrado na Engenharia Biomédica, estou no 2º ano, na Universidade Federal de Pernambuco. Bem, para ficar de uma forma mais didática, eu dividi o conteúdo da apresentação em 4 partes. Primeiramente, vamos falar sobre a problemática, né, o problema que nós vamos abordar. Em seguida, vamos contextualizar o problema. A terceira parte, vamos explicar um pouquinho qual foi a solução pensada para esse problema. E, por último, quais foram os desafios encontrados e as perspectivas futuras nessa área. Passando para a problemática, ela diz respeito ao diagnóstico. E nisso a gente vê uma comparação entre o diagnóstico da psiquiatria, na área da psiquiatria especificamente, contra o diagnóstico de outras especialidades médicas. A gente vê que há uma diferença. Qual seria essa diferença? Enquanto nas outras especialidades médicas, por exemplo, aqui para ilustrar, na cardiologia, a gente dispõe de exames, né, laboratoriais, exames complementares, que auxiliam no diagnóstico, por exemplo, uma suspeita de infarto, eu tenho um eletrocardiograma para fazer, eu tenho enzimas miocárdicas que vão ajudar a detectar a presença ou não de um infarto. Na infectologia, por exemplo, eu tenho diversos exames sorológicos, né, que vão apontar se a pessoa, por exemplo, tem uma doença infecciosa, como HIV e AIDS, que é nesse exemplo, ou até no contexto mais atual, né, na COVID, a gente sempre tem um exame complementar que vai auxiliar ou até confirmar, ou quem sabe até descartar uma doença. No terceiro caso, na ortopedia, isso é muito claro, né? Eu quero, por exemplo, saber o diagnóstico de uma fratura, eu tenho um exame de imagem, eu posso recorrer a uma radiografia, até uma técnica mais elaborada, como a tomografia computadorizada, ressonância. Então, existe um arsenal de investigação muito grande. Até na neurologia, né, que é a nossa disciplina irmã, né, da psiquiatria, né, a gente tem o mesmo objeto de estudo, que é o cérebro, né, o sistema nervoso central. A neurologia, ela consegue dispor de exames, por exemplo, com uma suspeita de AVC, eu consigo fazer uma ressonância ou uma tomografia e identificar
aquela área lesada e assim propor o tratamento mais adequado para o paciente, de uma forma mais individualizada. O problema é que na psiquiatria, o diagnóstico ele é eminentemente subjetivo. Atualmente a gente não dispõe de nenhum exame, nenhum exame complementar, nenhum marcador diagnóstico, nenhuma ferramenta objetiva. A gente depende basicamente de um julgamento clínico, claro, de uma pessoa que é treinada, que estudou para isso, de base de conhecimento dos sintomas daquela pessoa, ela vai avaliar o paciente e vai decidir, vai julgar se ele tem aquela dor ou não. Mas, em vários casos, não é, assim, incomum a gente ficar na dúvida, né? E a gente não tem, como psiquiatra, a quem recorrer, digamos assim, né? A não ser a outro colega. Então, assim, o objetivo desse trabalho é tentar pensar em uma ferramenta objetiva, né, que ajude na detecção dos transtornos mentais e ajude a reduzir também essa subjetividade de uma avaliação clínica, de uma avaliação qualitativa. Seguindo, né, para o nosso segundo ponto, que é a contextualização do problema, a gente decidiu usar a voz, né, isso já está escrito no título. Mas por que usar a voz? Por que não usar um outro sinal? Por que não usar um outro atributo? Temos alguns pontos a favor dela. Primeiramente é que a voz ela é um sinal acústico de fácil obtenção, né? Então, quase todas as pessoas se comunicam com a voz, né? Seu principal propósito é comunicativo. Então, é muito fácil a gente obter a voz e de uma maneira não invasiva. O segundo ponto é que a voz, ela pode você pode reconhecer emoções por meio dela. Ela é um instrumento que, além de comunicar a ideia do indivíduo, ela comunica a ideia, o afeto, a emoção por trás dessa ideia. Um exemplo disso é que a gente consegue reconhecer, por exemplo, em uma ligação telefônica, você está falando com alguém querido, você consegue identificar se aquela pessoa está triste, se aquela pessoa está alegre, está com raiva, está ansiosa, simplesmente pelo tom de voz. Ou até uma pessoa que você, enfim, uma pessoa falando em outra língua, você não entende o conteúdo do que ela está falando, mas você consegue entender qual é a carga emocional por trás daquele discurso, simplesmente pela entonação da fala. Diante disso, vê-se a seguinte ideia, a seguinte hipótese: será que essas vozes, né, a voz que carrega emoções, será que existiriam padrões de voz, padrões de alterações vocais nos transtornos mentais? Porque a gente sabe que nos transtornos mentais há alteração do afeto, há alteração na modulação da emoção. Então, será que a voz ela seria um meio de identificar a presença desses transtornos? E aí veio a ideia. Com isso, seria possível, então, a gente elaborar ferramentas computacionais que apoiem o diagnóstico na psiquiatria. Seguindo, né, nesse plano, nós decidimos abordar na pesquisa 4 transtornos mentais principais, digamos assim, de maior impacto, né? Quais seriam eles? Primeiramente, a depressão, né, ou o transtorno depressivo maior, com o seu nome mais formal, que é uma doença que se fala muito, se tem, né, é cada vez mais frequente, infelizmente. Só diferenciando a depressão daquela tristeza normal que se tem, a depressão ela não é isso. A depressão, eu tenho no mínimo 2 semanas de uma tristeza persistente, que começa a interferir nas minhas habilidades, nas minhas atividades, ou então a falta de prazer, uma falta de vontade de desempenhar, né, atividades que antes eram prazerosas, e acompanhado de diversos sintomas, né, como alterações no sono, alterações no apetite, né, até alterações no peso também, falta de concentração, e muitas vezes até ideias de morte, por último até ideias de suicídio. Então esse seria o quadro da depressão maior, que é extremamente prevalente, extremamente frequente no nosso meio. O segundo transtorno abordado é a esquizofrenia. A esquizofrenia, apesar de não ser um transtorno prevalente, né, tão prevalente, atualmente está em menos de 1%, é uma doença extremamente grave, incapacitante. Quem sofre com ela vai ter alterações muito, muito marcantes do pensamento, ela não consegue raciocinar direito, o discurso é desorganizado, o comportamento também muitas vezes é desorganizado, por vezes até bizarro. É muito comum a presença de delírios, né, que são crenças irreais, que não têm nenhuma conexão com a realidade, muitas vezes delírios de perseguição, alucinações, né, que são vivências de percepções quando a gente não tem um estímulo, por exemplo, eu escutar alguém falando comigo, alguém me xingando, quando não tem ninguém ao meu redor, né, isso seria uma alucinação. Então esse é um quadro de esquizofrenia.
O terceiro transtorno abordado é o transtorno bipolar, que também não é tão frequente como a depressão. Ele tem uma prevalência em torno de até 2% da população, mas ele também é extremamente grave. Ele é caracterizado por episódios normalmente cíclicos, né, e bem distintos normalmente de episódios depressivos também, mas o que chama atenção no transtorno bipolar são também os episódios de euforia, que a gente chama de mania, ou hipomania, que a pessoa fica com muita energia, quer ter muita atividade, não consegue dormir porque não consegue parar, pensamento acelerado, ela não consegue se concentrar também, termina correndo muitos riscos e se prejudicando. E o transtorno bipolar é um transtorno, né, extremamente ligado ao suicídio também, o risco de suicídio. E por último, tentando englobar um outro grupo de doenças, decidi abordar o transtorno de ansiedade generalizada, que seria o protótipo do indivíduo ansioso. O grupo de transtornos de ansiedade não é um só, né? Ele é bastante heterogêneo. Eu decidi pegar o transtorno de ansiedade generalizada, ou TAG, como se chama, por ser mais marcante, digamos assim. É aquela pessoa que não consegue relaxar, é uma pessoa que é extremamente preocupada, apreensiva, com diversas áreas da sua vida, seja o trabalho, seja o relacionamento afetivo, seja a vida social, seja, enfim, N áreas do seu funcionamento. Ele não consegue controlar essa ansiedade, ele não consegue relaxar, começa a ter, enfim, dores musculares, dor de cabeça, muita irritabilidade. Então, isso seria mais ou menos o quadro do TAG, que também é bastante frequente. Bem, agora vamos falar um pouquinho da relevância. Se eles são comuns, será que eles são relevantes? Bom, deixa eu uma pergunta um pouco besta, mas a resposta é óbvia. Ele veja só que esse slide ele é autoexplicativo, né? O Brasil tem uma pesquisa que foi publicada em 2017, né? Foi feita pela OMS, mas foi publicada na Revista Brasileira de Psiquiatria, em que o Brasil, infelizmente, lidera rankings de ansiedade e depressão. Vendo aqui nesse mapa, a gente vê com destaque para o Brasil, a gente vê que o Brasil é campeão mundial, infelizmente, em transtornos de ansiedade. Né? Atingimos a prevalência de 9,3% no ano de 2017. E nós somos também quinto colocados no mundo em depressão. Então, assim, para mim isso foi uma estatística alarmante. Eu não tinha ideia da dimensão desse problema. Mesmo trabalhando na área de saúde mental, eu não tinha ideia de que isso era tão prevalente no Brasil. Bom, indo um pouquinho de uma maneira um pouco mais detalhada, nós falamos que são doenças comuns, mas tem outros pontos que falam a favor da relevância dos transtornos mentais. Além disso, são doenças que causam muito sofrimento. É um sofrimento psíquico, é uma dor, é uma carga muito difícil de suportar. Né? Além disso, além do sofrimento, os transtornos eles tendem a causar um prejuízo no funcionamento do indivíduo, seja o funcionamento ocupacional, então não consegue se concentrar no trabalho, não tem energia para trabalhar, não tem ânimo, né? Seja nas relações pessoais, nas relações sociais, no relacionamento afetivo, nas relações familiares, né, tendem a estar prejudicadas. A gente entende que não sofre só quem possui a doença, mas todo mundo que está ao redor, todo o entorno. Em última análise, o último ponto da relevância é no que tange o suicídio, não menos importante. No desfecho de uma doença grave, pode ser o suicídio, um transtorno mental grave não tratado. Bem, dito isso, né, vamos elaborar, pensar então numa ferramenta, numa solução para buscar uma forma de diagnóstico mais objetiva, acessível, né, que auxilie o clínico na decisão, né, decisão terapêutica. O primeiro ponto da solução, que foi dividido em 4 partes, é a própria gravação, né, de áudio, a coleta. E como eu vou obter esses áudios? Eu preciso de áudio daqueles 4 grupos que eu falei, né? E também vou precisar do áudio de controles para fazer a comparação, então de indivíduos saudáveis. Essas gravações, elas foram feitas em ambientes naturalísticos, ou seja, na consulta com o psiquiatra. Então, eu mesma fui em todas as consultas com gravador de áudio, né, profissional, colocava em cima de uma mesa e ficava gravando a consulta naturalmente, como ela ia se desenrolando. Depois dessa etapa de gravação, a gente viu que todo o áudio foi captado, né, não só do participante, do paciente, no caso, como do entrevistador. Então, se seguiu a etapa de pré-processamento com a etapa de edição dos áudios. Essa edição, ela foi bastante trabalhosa, porque foi manual.
Então, eu usei um software de áudio chamado Audacity, que é um software gratuito, e aí todo o sinal, percorria todo o sinal, né, toda a gravação, ia retirando os fragmentos que tinha a fala, né, do médico, do psiquiatra, enfim, deixar só, com todo cuidado para deixar só a fala do participante. O terceiro ponto, né, eu tinha os áudios lá, estavam inteiros, né, ainda estavam no seu formato normal de áudio. Nós tínhamos que extrair esses atributos para poder, em seguida, vamos dizer assim, jogarmos na máquina, né, colocarmos como input, né, como entrada para os classificadores. Esses atributos, eles foram extraídos num programa GNU Octave, que é uma ferramenta gratuita, compatível com linguagem MATLAB, que a gente utiliza bastante no nosso grupo de pesquisas, e fizemos a extração de 33 atributos acústicos. Esses atributos, eles são o que a gente diz de baixo nível. Eles estão muito relacionados ao sinal em si e às métricas estatísticas derivadas deles. Por último, né, após a extração, nós aí fornecemos o resultado, né, dessa extração aos modelos de machine learning, a modelos de aprendizado supervisionado e machine learning para classificação entre 5 grupos, né, o grupo controle, o grupo depressão, o grupo esquizofrenia, transtorno bipolar e o último grupo, o de TAG. Bem, falando um pouquinho sobre a base de dados, né, as amostras de áudio, elas foram compostas de 78 indivíduos, né, que foram selecionados. Eu fiz bem mais amostras, bem mais coletas do que isso, mas no final sobraram 78. Elas estão no formato WAVE, não foi feita nenhuma compressão para não haver perda, né, de dados, perda de informação. No geral, assim, o que é que essas 78 amostras elas dizem? Que após a edição, eu tinha 16 horas de áudio, no final fiquei com quase 10 horas, né, então foi um trabalho realmente bem cansativo de edição. Dessas 78 pessoas, 50 eram mulheres, né? Então 64% das participantes são mulheres, com a idade média de 34 anos e meio, e a duração média da gravação, só da parte delas, era em torno de 8 minutos, né? De 479 segundos. Mais uma vez dividido em 5 categorias. Bem, na etapa de extração de atributos, aqui a gente tem a representação de um sinal de participante real, com a duração de 1 segundo, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é esse sinal visualmente. Nesse sinal, a gente vai fazer janelas. Janelinhas, vamos imaginar janelinhas de 10 segundos que vão percorrer o sinal. Na cada janelinha, a gente vai fazer as medidas de extração de atributos referentes ao sinal, que seriam basicamente, né, atributos referentes à frequência, pico de frequência máxima, frequência média, relacionados à energia, relacionados à amplitude do sinal, que é o quanto ele varia em relação à linha mediana. Isso dá uma ideia do volume da fala. Diante desses atributos, foram traçadas métricas estatísticas, para ver a média, né, a variância, mediana também, desvio padrão e skewness, né, grau de assimetria daquele sinalzinho dentro da janela, e curtoses também. Bem, seguindo agora para a etapa de classificação, foram testados 6 classificadores de machine learning. Esses foram os seguintes, né? O Multilayer Perceptron, né? O Perceptron multicamadas, também chamado de redes neurais artificiais. Foram testados também as árvores de decisão, as máquinas de vetor de suporte com diversos kernels, o Random Forest, né? As redes bayesianas e a Naive Bayes, né? Como os modelos bayesianos. Vamos agora ver os resultados, né, desses classificadores. Como é que eles performaram? Será que teve algum deles que trouxe algum resultado satisfatório? Então, vamos lá. Os resultados a gente coloquei aqui numa sequência do pior para o maior, né? Então, a gente vê aqui em cima, a gente tem as redes, né, bayesianas e naive Bayes, então são os classificadores baseados no teorema de Bayes, eles tiveram uma performance inferior aos outros, né? Então, foi bem pobre, na verdade. O naive Bayes ele teve uma acurácia de quase 46%, as redes bayesianas de 49%, um pouco melhor. Em seguida, vieram as árvores de decisão, né, tipo J48, com acurácia de 63%, já, né, melhorando já bastante. Em seguida, um pouco melhor ainda, o MLP, com 68,88%. O kappa aqui já interessante, já acima de 0,61. O índice kappa, ele vai medir o grau de concordância, né, entre os diversos
folds, né? Porque é o seguinte, todo o problema de validação, ele foi feito com validação cruzada, no método de 10 folds. Então, se a gente for imaginar, vamos dizer assim, a gente tem eu sei que a Eva falou que gráfico de pizza não é bom, mas vamos imaginar uma pizza. A gente tem uma pizza e a gente tira 10 fatias. Uma fatia delas eu vou separar, tá certo? Que ela vai ser a parte de validação, né? O test set. As outras 9 eu vou treinar o classificador. E em seguida eu uso aquela que eu separei para o teste. E aí vai dar um resultado. Em seguida, eu pego uma segunda fatia, separo, aquela outra que eu usei para o teste, ela entra no conjunto de treinamento e repito todo o processo. Eu faço isso ao final de 10 vezes, que foi o modelo utilizado, que eu acredito que seja o mais utilizado, que é o em 10 folds, e isso vai dar, esse valor de capa, ele vai dar concordância entre esses 10 testes. E ele vai dizer qual é o grau de concordância. Então, de 0,61, se eu não me engano, até 0,80, ele diz que houve uma concordância substancial, então ela é importante. Acima de 0,81 já seria excelente. Mas aqui, a partir do MLP, a gente já tem um valor aceitável, um valor razoável de capa e até de acurácia, digamos assim. Mas aí a gente conseguiu resultados ainda melhores com o Random Forest. Random Forest já performou com 76,55 de acurácia, um capa de 0,70, né, com a sensibilidade de 76,6, uma especificidade de 94,1. Mas, por último, a gente ainda conseguiu um resultado ainda melhor com o SVM. SVM, a gente conseguiu chegar a quase 80%, né? 79,45 de acurácia, um capa de 0,74, sensibilidade de 79,4% e especificidade de quase 95%. Isso quer dizer o quê? Que no SVM, ele conseguiu a cada 5 pessoas que ele tentava classificar, ele acertava 4, né? Então, a sensibilidade, né, a capacidade de detectar verdadeiros positivos, né? Ele conseguiu um quase 80, então foi quase 4 e ele errou em 1. E a sensibilidade, que seria mais fácil aqui nesse problema, porque não é um problema binário, eu tenho 5 classes, então é mais fácil eu dizer que ele não é de determinado grupo do que ele ser, né? A chance dele pertencer é menor, se a gente for até pelo acaso. Então, ele conseguiu excluir com uma especificidade, né, muito boa, de quase 95%. Bem, por último, então, né, a gente ficou bastante feliz, né, toda a equipe, né, de pesquisa ficou bastante feliz com esses resultados. E aí, mas peraí, o que é que a gente vai fazer com isso agora, né? Então, vamos tentar aplicar esses resultados, né? Aplicar o que a gente conseguiu. Então, assim, primeiramente, os desafios que a gente encontrou, né, na minha área, acho que quem sai de psiquiatria vai fazer uma mestrado em computação biomédica, mais especificamente, né, que é uma sub-área da engenharia biomédica. Assim, foi realmente um desafio muito grande, né? Mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque eu tive que obter conhecimentos de diversas áreas, né? Então teve uma tríplice área de convergência, né? Da área de expertise, né? Da psiquiatria, com a área de engenharia também, toda a parte de sinais, né? De manipulação de sinais, eu também tive que ter algum conhecimento, com a área de computação, então foi toda essa convergência. Sem contar também a área de fono, né? Da parte da voz. Isso foi um grande desafio para mim. Em seguida, foi o desafio relacionado à coleta de dados, né? Então, lembrando que eram dados obtidos em consultas reais, eu tenho dados sensíveis, né? Então, eu tenho que garantir a privacidade e o sigilo daquele conteúdo. Eu não posso compartilhar com outro pesquisador que não seja da minha área. Aqueles dados, eles têm que ficar guardados, porque aquele sigilo está garantido, do ponto de vista ético. Também um outro ponto considerando que eu fiz a coleta em hospitais psiquiátricos, né, e também enfermarias psiquiátricas, ou seja, pacientes que estavam lá por uma descompensação da sua doença, quadros mais graves, é compreensível entender que muitos deles não iam colaborar. Então, muitos recusaram a coleta, e além disso, alguns que concordavam, eles se levantavam no meio da consulta, eles não queriam mais participar, enfim, então foi muito difícil lidar com essa dificuldade. Um outro ponto também que chamou a atenção era que, às vezes, mesmo o paciente concordando, né, ele assinando o termo, né, de assentimento, o familiar não concordava. Por algum motivo, ele não permitia, e muitas coletas foram perdidas por conta disso.
Um outro ponto, né, o quarto ponto seria os ruídos do ambiente. Eu fiz coleta em hospitais públicos, né, tanto no hospital onde eu trabalho, Luiz Pernambucano, na enfermaria de psiquiatria, como no hospital das clínicas, no HC. Lá tinha muitos ruídos, né, imaginar hospitais públicos lotados, com muita gente, então muitas vezes eu tive que perder, descartar vários trechos, às vezes até uma amostra inteira, por conta do ruído ambiental, da interferência do ruído ambiental. E por último, né, o último ponto foi a pandemia, infelizmente veio, né, de repente eu tive que encerrar a coleta de dados ainda em março, eu tinha mais um ano inteiro praticamente de coleta pela frente, mas até o momento não há perspectiva de retomar, né, a coleta de dados. Então esse foi o último desafio. Bem, e quais seriam as perspectivas futuras, né? Além dos desafios, assim, a parte mais difícil, vamos dizer assim, quais seriam as perspectivas, né? Primeiramente, a gente já está trabalhando nisso, seria tentar tornar isso ainda mais acessível, ainda on demand, próximo do médico, na sua área de atuação, não necessitar de um computador, então, tentar embarcar essa ideia para aplicativos mobile, né? E o segundo ponto, né, já a gente até o momento, só engloba o número de 4 transtornos, é tentar aumentar o número de transtornos contemplados e, com isso, tentar ajudar um número maior de pacientes, né? Essas seriam as perspectivas. Resumindo, então, tudo que foi falado, né? A gente tem o seguinte. Primeiro, que os transtornos mentais são doenças muito comuns, são doenças incapacitantes, né? Foi o que a gente viu, foi o nosso primeiro ponto. Em seguida, nós vimos que o diagnóstico psiquiátrico é eminentemente subjetivo, ele não dispõe de nenhum exame complementar. O terceiro ponto que nós vimos é que a voz também está alterada nos transtornos mentais pela sua capacidade de carregar emoções consigo. E por último, a gente viu que os classificadores de aprendizado de máquina, eles podem ser utilizados para uma detecção objetiva de diferentes transtornos mentais. Com isso, eles têm se mostrado um método promissor. Bem, encerrando aqui é o meu contato. Se vocês quiserem mandar qualquer e-mail, tiver qualquer dúvida, enfim, podem entrar em contato comigo através de e-mail, LinkedIn, certo? E para encerrar, como eu sou profissional de saúde mental, eu tenho o dever, né, de alertar, né? Eu sei que o setembro é mês que vem, nós estamos em agosto, mas sim, sempre falar, acho que isso tem que ser feito o ano todo, que é o mês de combate ao suicídio, né, o mês de valorização à vida. Então, se você se identificou com algum quadro, alguns sintomas, algum transtorno que eu falei, se você sente que está difícil, sofrimento, ou você conhece alguém nessa situação, não hesite em procurar ajuda, certo? Não é frescura, não é para chamar atenção e não é drama, tá certo? Procure ajuda. E com isso, eu gostaria de agradecer bastante ao evento, à organização, pelo espaço e também pela atenção de vocês. Muito obrigada. Carol, que palestra maravilhosa. Parabéns. A sua pesquisa é incrível. Eu fiquei a palestra todinha arrepiada, juro. Era, tu entrava onde vai de novo, meu Deus do céu. Maravilhoso demais. E meu tema do TCC, inclusive, foi justamente era implementar, né, em um robô, um modelo de detecção de emoções, através da fala. Caramba. Eu lembrei bastante. Muita coisa, né, que pode ser feita, né, com a ajuda da tecnologia. Isso é, enfim, isso é impressionante. A gente tem alguns comentários aqui. É um tema tão importante, porque tu trouxe os dados, Brasil como o maior país, o país com o maior índice de transtornos. E é impressionante os números, eu não imaginava. Isso. É um assunto tão importante e que às vezes não é conversado, assim, não é conversado, ainda sofre algum preconceito social, sabe? Isso. Ainda existe um certo tabu, né? A gente percebe que é muito difícil ainda falar sobre isso, falar que vai procurar ajuda, né? Ainda realmente é muito complicado. A gente percebe que tem havido uma melhora, né? Ainda bem, mas eu acho que tem ainda muito a ser feito. Show de bola. A gente tem alguns comentários aqui. A Tatiane Paz, ela comentou aqui, gente, mulher babado. A Magali Andréia Rossi também.
ela colocou aqui, Carol, eu oriento um trabalho no mesmo segmento, mas estamos desenvolvendo um chatbot para diagnóstico de transtornos mentais. Massa. Muito bom, Já vi também parabéns. trabalho com chatbot, muito massa, muito interessante. Inclusive para detecção de risco de suicídio, o chatbot. Essa é a pergunta anterior. Massa. E a Andressa Miranda, ela colocou assim, sensacional essa pesquisa. Descobri recentemente que meu diagnóstico estava errado e passei um bom tempo tomando uma medicação que piorava a minha condição atual. Caramba. Recomendo ela, né, procurar ajuda profissional, se ela já não tiver. E aí ter o tratamento certo. E Magali, lembrando que o contato do LinkedIn de Carol está aqui na descrição do vídeo. Então, se quiser depois conversar para trocar ideia. Com certeza. Pesquisa, né, no mesmo segmento. E aí tem a primeira pergunta, que é de Guilherme Stanley. Por favor, fale a respeito da dificuldade de diagnóstico clínico, que é baseado em informações de terceiros, familiares. Em geral, vem carregado de uma série de preconceitos. Certo, vamos lá. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente se baseia em manuais que são feitos, né, com a descrição dos sinais e dos sintomas das doenças, dos transtornos mentais. A gente leva em consideração diversos fatores, não só o que a família está falando, mas é muito importante o que a família traz, o que o paciente diz, o que a pessoa que está na sua frente fala, e o que você percebe, né? A gente, na psiquiatria, costuma dizer assim, a gente faz o exame mental, né? Do jeito que o clínico faz o exame físico, a gente faz o exame mental. E o exame mental, ele começa na porta do consultório. Então, quando a pessoa entra na sala, a gente já começa a observação de uma possível patologia, né? De alguma alteração. O que acontece? Muitas vezes, pela própria natureza de determinados transtornos, o paciente ele não tem a noção, às vezes ele não tem a ideia de que está doente, que está adoecido. Ele perde essa capacidade de se perceber doente. E a família traz muitas informações que são valiosas. Mas, enfim, em certos momentos, em certas situações, até quando há um conflito familiar muito grande, a gente fica numa situação realmente complicada para julgar, para avaliar ali que informação a gente deve levar em consideração para o tratamento. Show. A Mariana Leal, ela perguntou assim, tem algum motivo relacionado ao conjunto de dados para delimitar a pesquisa a esses 4 transtornos? O motivo relacionado foi o seguinte, basicamente era uma equipe, né, para fazer a coleta de todos os pacientes, então com todos os transtornos. Eu tentei, assim, priorizar transtornos relevantes, digamos assim, mais relevantes, não que todos são relevantes, mas depressão, transtornos prevalentes, mais fáceis de fazer, né, de encontrar pacientes para fazer a coleta. Mesmo, como eu falei, mesmo a esquizofrenia não sendo prevalente, se eu for numa enfermaria do Luiz Pernambucano, vai ter muitos pacientes internados com esquizofrenia, então vai ser mais fácil de fazer essa coleta. E, infelizmente, pela questão do tempo, do critério tempo, né? Lembrando que eu estou fazendo essa pesquisa num programa de mestrado, que dura 2 anos. Então, eu tive que limitar o escopo da pesquisa, senão não seria possível terminar, conseguir um número suficiente para cada um. Perfeito. Tem uma pergunta de Shaina Oliveira. A quantidade... Foi essa? Não, é de Arthur. Tá no box? Shaina foi palestrante ontem e vai estar aqui na roda já, minha gente. Mas a pergunta é de Arthur Vanderlei. Ele parabeniza, né? Parabéns pelo trabalho, Carol. Machine Learning tem sido uma ferramenta bem sucedida no diagnóstico de imagens. Quais são as outras potencialidades que você vê para a psiquiatria, né? De Machine Learning para a psiquiatria? Eu já vi uma pesquisa, inclusive ela tem rolado uma competição chamada AVEC, que em inglês seria assim, conhecimento de emoções audiovisuais. E ele vai empregar, além dos atributos acústicos, atributos visuais em relação à expressão facial. Então ele pega vários pontos, aí eu não vou saber explicar melhor quais são os atributos visuais, mas ele leva em consideração a mímica facial. Então, nesse ponto tem sido bastante considerado. Também, além da mímica, a quantidade de gestos, porque a gente sabe que a expressão afetiva, ela não vai vir só com a voz, né? É a forma como você fala, é a entonação, a mímica, né? São gestos que você faz. Então, tudo isso vai compor a ideia afetiva que você está
transmitindo no seu discurso. Então, já tem pesquisas que usam tanto a parte facial, né, a mímica, as mudanças na expressão facial, como gestos. Muito legal. Aí pra galera, né, depois pode dar uma pesquisada até, né? Tem outra pergunta aqui da Fernanda Souza. Fernandinha. Está nos planos do projeto testar uma rede de deep learning? Bom, nesse projeto especificamente, a gente chegou a considerar, mas pela quantidade de dados ser bastante limitada, a gente priorizou realmente a machine learning e a gente fazer o aprendizado supervisionado em vez de não supervisionado. Mas tem estudos que têm uma quantidade mais robusta de dados que utiliza, principalmente redes neurais convolucionais. Já vi bons resultados também com isso. Que massa. Tem uma pergunta, agora sim, a pergunta de Shaina. Da quantidade total de dados que você usou, qual a porcentagem de amostras de pacientes com cada transtorno mental? Eu acredito que é isso, né, Shaina? E dos que não tinham. Dos que não tinham, né? Tá. Eu não coloquei uma tabela mais detalhada, porque aí senão ia estourar o tempo da pesquisa, porque para cada um você tem a idade, você vai ter, enfim, um monte de variável demográfica também, até a pontuação na escala de gravidade que foi feita para cada um. Mas de controle, deixa eu lembrar aqui, foram 12 controles. Então, de 78, 12 controles. Show. E tem uma última pergunta, não sei se é a última, mas vamos lá. A Ana Alice Almeida, ela queria saber se as comorbidades, por exemplo, pacientes ansiosos e depressivos, e o uso ou o tipo do medicamento foram variáveis controlados no momento da coleta. As comorbidades, elas foram controladas no seguinte aspecto. Pacientes que tinham transtorno, comorbidade, que é bastante frequente, de transtorno depressivo com transtorno de ansiedade, eles foram excluídos, que aí eles pertenceriam aos dois grupos, né? Então, isso poderia criar uma variável de confusão. Então, o paciente tinha apenas o transtorno depressivo maior ou apenas o transtorno de ansiedade, por exemplo. Claro que alguns outros transtornos, eles não foram controlados, por exemplo, o uso de substâncias, não foi possível, senão a amostra da gente ia ser bastante reduzida. Porque, como a gente diz na psiquiatria, a comorbidade, ela não é exceção, ela é a regra. Então, com frequência, uma pessoa que tem um transtorno mental, com frequência ela vai ter outro também. Mas, resumindo, as pessoas que entraram na pesquisa, elas só possuíam um transtorno investigado na pesquisa. Show. Qual foi a outra pergunta que ela fez também? Se controlou para outro... E o uso de medicamento também. O uso de medicamentos, infelizmente, ele não foi controlado, né? O medicamento ele pode afetar na voz. Basicamente, todos os pacientes, com exceção, acho, talvez, de 2 pessoas, eles estavam usando medicação, estavam usando psicotrópicos. A gente, claro, eu tenho toda a relação dos medicamentos utilizados e das dosagens, mas o mais interessante é que nós fizemos comparações binárias também entre classes. Então, assim, enfim, é isso aí que ainda vai rolar um artigo aqui que a gente está fazendo, mas de, por exemplo, transtorno bipolar e esquizofrenia, transtorno bipolar na fase de mania, então na fase de excitação, de euforia, a gente fez uma comparação e, assim, também, ambos medicados, e o resultado foi bastante interessante, assim, então, acredito que não chegou a interferir tanto no resultado. Carol, tem tanta pergunta que daria uma live só com as perguntas, só para responder essas perguntas. Porque o povo amou e realmente a pesquisa é maravilhosa. Parabéns. Obrigada. E para fechar, como é que as pessoas acompanham essa pesquisa? Tu está publicando ela, tu já publicou algum artigo? Onde é que as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento da pesquisa? Bom, o desenvolvimento em si fica um pouco complicado, não pensei sobre isso ainda, porque assim, a gente está com vários artigos no gatilho, né, aquele na agulha que você submete, aí ele diz que vai aceitar, aí devolve, pede uma correção, então a gente tem já alguns artigos, né, nessa etapa, mas nenhum ainda publicado de fato, né, e aí realmente não teria como falar sobre, porque não foram publicados. E a própria pesquisa, né? Porque aí, quando tiver a dissertação tudo prontinha, a gente fica mais seguro para falar sobre isso. Mas eu pretendo continuar, né? Após o mestrado, acho que não vou parar por aí. Pretendo, no doutorado, continuar desenvolvendo isso, que tem muita coisa para fazer. Sim, tem mesmo. Show de bola.
Show de bola. Parabéns, novamente. E é muito importante, assim, o que é o mais legal é que a gente vê muita gente querendo estudar Data Science e muito interessado na área, o que é maravilhoso, mas só pensando na parte técnica. E para que a gente vai estudar essa parte técnica, sabe? Tecnologia é uma ferramenta. Qual é o problema e qual é a aplicação que a gente vai dar a isso? Né? E aí essa tua palestra traz, assim, brilhantemente essa Inclusive, eu questão. tomei um susto, né? Se eu puder compartilhar um pouco, eu não sei, de acordo com a adiantada hora, mas... Sim. Eita, tá ecoando agora um pouquinho o áudio. Mas foi o seguinte, eu não conhecia o IDES esse ano, não, até esse ano eu não conhecia, eu estava acompanhando um evento com o meu esposo, que ele é da área de TI, ele estava lá, e aí você fez a chamada, né, Cecília? E aí meu esposo me cutucou, fez, escreve teu trabalho. Eu falei, não, mas eu não sei nada de Data Science. Ele, ué, pô, escreve. Aí eu escrevi, enfim, deu no que deu, e eu fui aprender o que era Data Science, para poder apresentar, e eu tomei um susto quando eu vi aquele gráfico, né, aquele diagrama de Venn, que mostra justamente, né, aquela interseção de 3 áreas, né, falei, caramba, é exatamente isso, né. Exato. Tu tá trabalhando com dados, tu tá trabalhando com machine learning e com dados, e não sabia o que era ciência de dados. Exatamente. Veja só. Exatamente. Eu tinha ouvido falar, assim, sabe, bem longe, mas eu não sabia o que era. E aí, toda tempo bom. Maravilhosa. Que bom que você submeteu a palestra. Que bom. Parabéns. Minha gente, de novo, o contato de Carol do LinkedIn está aqui embaixo. E aí, Carol, faz post lá no LinkedIn quando tu tiver o artigo publicado, para que todo mundo fique sabendo. Todo mundo pode deixar. Seguindo, fique sabendo e tenha acesso. Com certeza, E acompanhe os resultados. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.